aparelhando o cenário espírita ante os tempos que chegaram. Apontamentos palpitantes sob a perspectiva espírita. Jorge Sen. Dedicatórias. Conhecem-se os legítimos idealistas pelas coesas opiniões que enunciam, e Jorge Sen representa um aguerrido escritor espírita da atualidade. Através dos seus estudos e pesquisas tem contribuído para a divulgação dos mandamentos do Cristo sob a perspectiva espírita, confortando os homens que ignoram a verdadeira finalidade da presente reencarnação. Irmãos W. Explicação preliminar. Jorge Sen, escritor espírita, analisa temas da atualidade tendo como objetivo a difusão da doutrina espírita, destacando na medida do possível os ditames da reencarnação e da imortalidade da alma. Seus artigos sugerem melhor entendimento da vida mortal e devem ser apreciados por pessoas que não se contentam com a superficialidade da vida regida pela tirania do materialismo. De Deus nós sabemos que existe, que é causa de todos os seres e que é infinitamente superior a tudo. Isto é a conclusão e o ponto culminante do nosso saber nesta vida terrena. Tomás de Aquino. Apresentação do autor. Jorge Luiz Sen nasceu no antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1951. Vive a vida inerente àqueles que vieram ao mundo a fim de despertar para um projeto mais alto, acima dos prazeres da terra. Teve uma infância pobre, de pais separados, com mais 2 irmãos. Na juventude teve seu primeiro contato com fatos da mediunidade através de uma incorporação de seu irmão mais novo. Ficou impressionado, pois sabia que o irmão seria incapaz de dissimular um fenômeno de tal magnitude. Aquele episódio o levaria, mais tarde, a chegar às portas dos princípios codificados por Allan Kardec. Aos 20 anos de idade ingressou, por concurso, no serviço público, onde até hoje permanece. Foi durante 5 anos diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso. Executou serviços profissionais junto à Universidade de Brasília, durante 4 anos, na condição de coordenador de provas práticas de concursos públicos realizados pelo CESP. Consorciou-se com Maria Eleusa aos 26 anos de idade. É pai de 4 filhos, sendo uma das filhas, a mais velha, portadora de lesão cerebral. Na maturidade da vida teve oportunidade de fazer cursos superiores. Possui a licenciatura de História e Geografia pelo Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Sua vida espírita nesses mais de 30 anos de doutrina perfez conteúdos de muitas faculdades. Participou da fundação de alguns centros espíritas em Brasília e Cuiabá MT, onde teve publicado, em 1991, o livro Praeiro, Peregrino da Terra do Pantanal. Começou seu trabalho de divulgação ainda jovem em todo o DF. Engajou como articulista espírita, tornando-se sólido esse fato em Cuiabá, quando publicava Luz na Mente, um periódico que veio satisfazer o seu ideal na divulgação espírita. Foi redator e diretor do jornal União da Federação Espírita do DF. Vinculado a vários órgãos divulgadores da doutrina espírita, a exemplo de reformador da FEI, o Espírita do DF, o Médium de Juiz de Fora, MG e palestrante nos mais diferentes lugares de DF, tem a oportunidade de levar a mensagem espírita a cidades próximas de Brasília, como Anápolis, Cidade Ocidental e outras. Sua diretriz inabalável continua sendo o compromisso de fidelidade a Jesus e a Kardec. Maria Eleusa de Castro, esposa de Jorge Sen. O Espiritismo veio para dialogar com o povo ou não? Alguns poucos confrades que conhecemos não acham os livros espíritas caros. Dizem que por trás dos livros há um trabalho de elaboração que é feito pela espiritualidade e pelo médium quando da criação da obra, que, em seguida, tem de chegar ao leitor, que pode pagar, obviamente. Esses partidários dos preços altos para livros espíritas tentam explicar que o livro surge através de gráficas,
que tem necessidades urgentes como faturamentos para pagamentos de funcionários, material, manutenção e ampliação do parque gráfico, das livrarias que, como as gráficas, têm as suas necessidades semelhantes, dos centros espíritas que nem sempre se mantêm com as doações de seus associados e outras justificativas, impostas pelo sistema materialista. Logicamente, dos arrazoados sobre o lucro não podemos discordar, mas qual lucro se visa atualmente? Há pessoas astutas e oportunistas ganhando muito dinheiro vendendo espiritismo de todas as formas possíveis e imagináveis, sobretudo pela internet. Claro, alguns com interesse meramente pessoal. Vender livros espíritas a preços inacessíveis aos leitores pobres é uma violência moral contra o povo. Em época de internet, e-book, iPad etc. 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 Todavia, continua-se explorando os espíritas carentes, desempregados e a população pobre. Há aqueles que estão sedentos para proibir a possibilidade de se baixar livros pela internet. Algumas lideranças só pensam em lucro, em cifrões, em engendrar formas para tirar algum dinheiro dos espíritas. Até quando tais lideranças espíritas não terão a coragem de oferecer, sem maiores entraves materiais e financeiros, as verdades do Cristo aos corações aflitos e sedentos de conhecimento? Nossa pugna pela internet propõe possibilitar que as pessoas tenham acesso aos livros espíritas através da intensa divulgação que promovemos atualmente pelas vias virtuais, sem peso na consciência. Divulguemos a ideia da leitura pela rede mundial de computadores. Simples, fácil e custo zero. Basta apenas um computador em casa, uma lan house ou outros locais democratizados onde a mensagem e os livros possam chegar a qualquer pessoa, a qualquer hora. É lamentável que os diretores de algumas instituições que lideram o movimento espírita, com raras exceções, queiram tirar os recursos financeiros dos bolsos dos espíritas, esquecendo-se dos mais carentes. Se tirassem dinheiro dos que podem pagar seria razoável. Como se não bastasse, ainda as promoções de eventos excludentes, seminários, congressos, simpósios, encontros fraternos, onerosos, caros, soberbos, luxuosos, destinados, claro, para a elite aquinhoada. Entronizam-se shows de oratória retumbantes, com palestras repetidas e desnecessárias sob todos os pontos de vista, e ainda assim permanecem sob o guante do canto de sereia para arrecadar muito recurso financeiro dos outros como estivessem divulgando espiritismo. Não estão. Ouço insistentemente nos diversos centros que frequento sobre práticas consideradas dispensáveis para a boa difusão do espiritismo. Visitei várias localidades onde alguns divulgadores famosos são tidos como mascates ambulantes do espiritismo, porque agenciam oferta e venda livros, CDs e DVDs após suas falas espetacularizadas pelos rincões brasileiros em nome do assistencialismo. Essa escola, modelo, que ganhou fôlego após a desencarnação do Chico Xavier é, para mim, a deteriorização da proposta espírita destinada a todos, ao alcance de todos. Já escrevemos, várias vezes, sobre isso. Prestemos muita atenção na entrevista que o Chico Xavier concedeu ao Dr. Jarbas Leone Varanda e publicada no jornal Uberabense O Triângulo Espírita, de 20 de março de 1977, veiculada no livro Encontro no Tempo, organizado por Hercel Mc Arantes e publicado pela Editora em 1979. O amoroso Chico Xavier advertiu que é preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. O espiritismo veio para o povo. É indispensável que o estudemos junto com as massas mais humildes, social e intelectualmente falando, e delas nos aproximemos. Se não nos precavermos, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas, apenas falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais. Quando escrevemos o artigo Industrialização de Eventos Espíritas Grandiosos,
o ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e escritor espírita, José Passini, afirmou, seu artigo, Jorge Sen, deveria ser eternizado em placa de bronze e distribuído às instituições espíritas. Você acertou em cheio no monstro que desgraçadamente cresce em nosso meio. Talvez a espiritualidade, consciente dos despropósitos sobre a desprezível elitização do espiritismo, esteja de alguma forma nos alertando para um tempo de profundas mudanças. Que seja assim. É muito triste testemunhar tudo isso sem utilizar a ferramenta da indignação, no caso a voz, escrita, e recomendar mudanças, nunca em nível pessoal, mas no campo das ideias. Sobre isso, faço a minha parte sem machucar minha consciência, graças a Deus. Vamos dar um basta ao elitismo doutrinário. Ou o espiritismo chega à massa dos invisíveis de cá, dos deserdados, ou perderá o foco e não terá mais sentido falar do Evangelho de Jesus através da doutrina codificada por Allan Kardec. O espiritismo desejável é aquele das origens, o que nos fez lembrar Jesus. Circula pela internet mensagem atribuída a Frei Beto. Pois bem, se non è vero, e bene trovato na essência é possível que sacerdote tenha dito. As escrituras registram que Jesus passou a vida fazendo bem. O mesmo se aplica a Francisco de Paula Cândido Xavier, o mais famoso kardecista brasileiro e um dos autores mais lidos do país. Segundo Frei, nos meios católicos contavam-se horrores a respeito do médium de Uberaba. Espíritas e protestantes eram queimados na fogueira dos preconceitos até que o Papa João XXIII, nos anos 60, abriu as portas da Igreja Católica ao ecumenismo. Arremata magistralmente o Frei: Chico Xavier é cristão na fé e na prática. Famoso, fugiu da ribalta. Poderoso, nunca enriqueceu. Objeto de peregrinações a Uberaba, jamais posou de guru. Quem dera que nós, católicos, em vez de nos inquietar com os mortos que escrevem pela mão de Chico, seguíssemos, com os vivos, seu exemplo de bondade e amor. Como se vê, os comentários são atribuídas a um respeitável religioso não espírita. E, quanto a nós, os espíritas, como reconhecemos os valores morais de Chico Xavier? Realizando eventos, congressos, em sua homenagem, excluindo dos banquetes pomposos os espíritas pobres com fome de conhecimento. Como está o atual projeto espírita brasileiro? Cremos que deva ser repensadas as diretrizes das práticas doutrinárias no Brasil. Para esse escopo consideramos importante trazer para o tema as advertências de Chico Xavier publicado no livro Estudos no Tempo. Observaremos a seguir que as palavras do Chico são atuais e ecoarão em nossa consciência doutrinária, convidando-nos a um urgente balanço geral, em torno do movimento espírita, cujo objetivo deve ser a de reviver o cristianismo primitivo em sua simplicidade, e que tem na máxima: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a sua expressão maior. E não precisamos fazer um esforço sobrenatural para identificar, nas hostes espíritas, um indesejável ranço elitista. Por essa razão Chico alertou: é preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto às massas, que amemos a todos os companheiros, mas, sobretudo, aos espíritas mais humildes, social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos com real espírito de compreensão e fraternidade. Muitas lideranças doutrinárias complicam conteúdos que deveriam ser simples. Coincidentemente, o cristianismo, durante os 3 primeiros séculos, era, absurdamente, diferente do cristianismo oficializado pelo Estado romano, no século V. A chama brilhante, nascida na Galiléia, aos poucos, foi esmoecendo, até culminar nas densas brumas medievais. O que se observa, no movimento espírita atual,
É a reedição da desfiguração do projeto inicial, de 1857. Os comprometidos com o princípio unificacionista brasileira precisam manter cautela para não perderem o foco do projeto espírita codificado por Allan Kardec, engendrando motivos à separatividade entre os adeptos do espiritismo. Recordemos que a alma do cristianismo puro estava estuante nas cidades de Nazaré, Jericó, Cafarnaum, Betsaida, dentre outras, e era diferente daquele cristianismo das querelas e intrigas de Jerusalém. Insistimos no tema, lembrando que a ausência de simplicidade observada principalmente nos centrões espíritas, é lamentável, e, se não formos vigilantes, segundo Chico Xavier, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas, apenas, falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais do que justo é que evitemos isso, repetiu várias vezes, a elitização no espiritismo, isto é, a formação do espírito de cúpula, com evocação de infalibilidade, em nossas organizações. Chico repreende-nos fraternalmente quando comenta: é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Na capital do país há grandes centros onde Kardec é um ilustre desconhecido. São centros que apresentam promessas ilusórias para supostas curas de todos os tipos de males físicos e espirituais com as mais estranhas terminologias. Além do que permanecem crescendo em quantidade de frequentadores distantes do conselho sábio de Chico Xavier, o diálogo entre grupos reduzidos de estudiosos sinceros apresenta alto índice de rendimento para os companheiros que efetivamente se interessam pela divulgação dos princípios kardecianos. Para os que estão comprometidos no projeto unificacionista, evocamos o médium mineiro, que admoestou com energia: deveríamos refletir em unificação, em termos de família humana, evitando os excessos de consagração das elites culturais na doutrina espírita. Embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos em humanidade, que reclamem amparo, socorro, esclarecimento e rumo. E acrescenta: não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Allan Kardec para todos, com todos ao alcance de todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõem. Em verdade, o espiritismo sonhado por Kardec era o mesmo espiritismo que Chico Xavier exemplificou por mais de 70 anos, ou seja, o espiritismo do centro espírita simples, muitas vezes iluminado à luz de lampião, da visita aos necessitados, da distribuição do pão, da sopa fraterna, da água fluidificada, do evangelho no lar. Sim. O grande desafio da terceira revelação deve ser o crescimento, sem perder a simplicidade que a caracteriza como revelação. O Evangelho é a frondosa árvore fornecedora dos frutos do amor. Urge entronizar a força da mensagem de Jesus, sem receio dos PhDs espíritas, os kardeciólogos de vigília, sem temor das críticas dos espíritas de gabinete, dos aventureiros ideológicos que pretendem assumir ou assenhorear as rédeas do movimento espírita no Brasil. O espiritismo desejável é aquele das origens, o que nos fez lembrar Jesus, ou seja, o espiritismo consolador prometido, o espiritismo em sua feição pura e simples, o espiritismo do povo, que hoje não pode pagar taxas de ingressar nos congressos doutrinários, o espiritismo dos velhos, o espiritismo das crianças, o espiritismo da natureza, o espiritismo debaixo do abacateiro. Obrigado, Frei Beto. O espiritismo e a família contemporânea, desafios e reflexões. Estamos na era da alienação, do estar sozinho e das uniões frágeis, e isso tem facilitado a desestrutura da família. Vivemos dominados por um grave fenômeno, o alheamento em massa.
Nessas circunstâncias as pessoas são estranhamente alheias aos fenômenos odianos que as cercam, são bloqueadas mentalmente de maior reflexão ou sensibilidade social, consideram dispensável qualquer tipo de exercício mental ou espiritual, alegram-se em direcionar todos os empenhos de suas vidas ao lazer, prazer e divertimento. Vivem o fenômeno da substituição do ser pelo ter. A necessidade de espiritualização está sendo sobrepujada pelo vício em diversão. Entretenimentos que giram quase sempre em torno de erotismos e violências. Quando os valores cristãos perdem significado, aguçamos o egoísmo e esfacelamos a felicidade. A família vem se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas e socioculturais do contexto em que se encontram inseridas. Presentemente há novas formas de relacionamentos afetivos, tornando muito complexa a acepção para o termo família. Entre o namoro, o noivado e o casamento há inúmeras probabilidades de relacionamento que nem sequer constam no dicionário. Existem famílias com uma estrutura de pais únicos ou monoparental, tratando-se de uma variação da estrutura nuclear tradicional devido a fenômenos sociais, como divórcio, óbito, abandono de lar, relações extraconjugais ou adoção de crianças por uma só pessoa. Existem também as denominadas de famílias alternativas, sendo elas as famílias comunitárias e as famílias homossexuais. Neste último caso, existe uma ligação homoafetiva que pode incluir crianças adotadas ou filhos biológicos de um ou ambos os parceiros. Historicamente, o casamento começou a receber atenção na Roma Antiga, onde se achava perfeitamente organizado. Inicialmente havia confarreatio, casamento da classe patrícia, correspondendo ao casamento religioso. O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas a agricultura e também escravidão legalizada. No direito romano clássico, a família natural é baseada no casamento e no vínculo de sangue, constituído apenas dos cônjuges e de seus filhos, tendo por base o casamento e as relações jurídicas dele resultantes. Com a queda do Império Romano e o surgimento da Era Medieval, a família é desfigurada, instante em que os filhos são entregues à igreja e ao senhor feudal, combalindo por séculos o caminhar da humanidade. Aos enciclopedistas foi reservada a grandiosa missão de, em estabelecendo os códigos dos direitos humanos, reestruturarem a família em bases de respeito para a felicidade das criaturas. Com a Revolução Industrial, tornaram-se frequentes os movimentos migratórios para cidades maiores, construídas em redor dos complexos industriais. Essas mudanças demográficas originaram um estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, num cenário similar ao que existe hoje em dia. Com a Revolução Francesa surgiram no Ocidente os casamentos laicos, só no civil. Sobre isso, rememoremos que o casamento não é avesso à lei da natureza, ao oposto disso, é um progresso na marcha da humanidade. O homem é um ser social, monogâmico por natureza, geralmente somente se realiza quando compartilha necessidades e aspirações na conjuntura elevada do lar. Mas o que é lar? Não pode ser configurado como a construção material, para abrigar os que aí residem, isto porque o concreto, os tijolos, o teto, os alicerces e os móveis são a residência. O lar, todavia, são a renúncia à dedicação, o silêncio e o zelo que se admitem àqueles que se atrelam pelo grupo familiar. E a família, mais do que o resultante consanguíneo, são os ideais, os sonhos, as lutas, os sofrimentos e as tradições morais elevadas. Atualmente paira grande ameaça sobre a estabilidade familiar, e quando a família é ameaçada, por qualquer razão, a sociedade perde a direção da paz. A dialética materialista, os odianos conceitos e promoções sensualistas, têm investido contra a organização familiar, dilacerando o matrimônio,
monogamia, e sugerindo o amor livre, poligamia promíscua. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Na família, quando um dos cônjuges se transvia para uma relação extraconjugal, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, ainda assim, segundo Emmanuel, no sacrifício, toda alma, vítima, se santifica e se ilumina. Advirta-se que o Espiritismo esclarece aos aventureiros que não escapará das equações infelizes dos compromissos sentimentais, injustamente menosprezados e que invariavelmente resgatará em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Alguns autores classificam os casamentos como acidentais, por efeito de atração momentânea, precipitados sem qualquer ascendente espiritual, provacionais, reencontro de almas para reajustes, sacrificiais, reencontro de almas iluminadas com almas inferiorizadas, com o objetivo de redimi-las, afins, reencontros de almas amigas, transcendentes, reencontro de almas que se buscam para realizações imortais. Nesse contexto, urge aprimorar os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos, avós e demais parentes, a fim de que a vida não venha a nos cobrar novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Até porque a família é a célula-mãe da sociedade, e qual seria, para a vida social, o resultado do relaxamento dos laços familiares, senão o agravamento do egoísmo? Alguns dados mostram um aumento do número de separações e uma queda acentuada do número de registros de casamentos. A explicação pode ser a inserção maciça de mulheres no mercado de trabalho, proporcionando-lhes maior independência, sob todos os aspectos. Ela, a mulher, deve conciliar o papel de mãe e esposa, por vezes, deixado um pouco de lado. Todo grupo familiar necessita de apoio religioso, evangelho, para alcançar seu equilíbrio moral. Não se deve permitir que a competição do casal, as buscas do status, do dinheiro e dos destaques sociais roubem o equilíbrio que a felicidade da família requer. Como se não bastassem tantos óbices, há muitas famílias vivendo agressividades múltiplas, influenciadas pela televisão, em face da violência que é diariamente veiculada pelos noticiários, pelos documentários, pelos filmes, pelas torpes telenovelas e pelos programas de auditório, cada vez mais obscuros de valores éticos. Familiares assimilam, subliminarmente, essas informações e, no cotidiano, reagem, violentamente, diante dos desafios da vida ou perante as contrariedades corriqueiras. Há os que veem no cônjuge um verdadeiro teste de paciência, pois os seus santos não se cruzam. Mas a família é a base dos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. E não é demais lembrar que o lar não existe para a contemplação egoística da espécie, porém, para santuário onde, por vezes, exigem-se a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Sobre a educação dos filhos. Recordemos que os pais espíritas devem conduzir energicamente os filhos para a evangelização espírita, pois, qualquer indiferença nesse particular, pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo, e à ausência de amor à verdade. Desde os primeiros anos, devemos ensinar os filhos a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Coincidentemente, ou não, os jovens mais agressivos são aqueles que tiveram extrema liberdade na infância e foram pouco estimados pelos pais, sentiram-se rejeitados no grupo familiar ou se consideraram pouco atraentes, baixa autoestima. Mas quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devemos educá-los? Ora, depois de movimentarmos todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa, é justo que, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício,
Esperemos a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes, nos filhos, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que estejamos revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue nossos filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buri oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. No grupo familiar temos os vínculos de ascensão e exultação que já conseguimos tecer, por intercessão do amor vivido, mas também temos as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos, de volta, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. O Espiritismo precisa voltar à sua origem, à simplicidade. A doutrina espírita, como princípio de uma nova ordem mundial, no campo dos projetos espirituais, é inexpugnável em qualquer quadrante do orbe. Porém, lamentavelmente, o movimento espírita é muito fracionado. Cada qual quer fazer um espiritismo particular. Muitas lideranças doutrinárias complicam conteúdos que deveriam ser simples. Coincidentemente, o cristianismo, durante os 3 primeiros séculos, era, absurdamente, diferente do cristianismo oficializado pelo Estado romano, no século V. O brilho translúcido, nascido na Galileia, aos poucos, foi esmoecendo, até culminar nas densas brumas medievais. O que observamos, no movimento espírita atual, é a reedição da desfiguração do projeto inicial, de 1857. Os comprometidos com o princípio unificacionista brasileiro precisam manter cautela para não perderem o foco do projeto espírita codificado por Allan Kardec, engendrando motivos à separatividade entre os adeptos da doutrina. Recordemos que a alma do cristianismo puro estava estuante nas cidades de Nazaré, Jericó, Cafarnaum, Betsaida, dentre outras, e era diferente daquele cristianismo das querelas e intrigas de Jerusalém. O espiritismo está sendo invadido pelo joio, extremamente prejudicial à realidade que doutrina encerra, uma vez que vários pretensos seguidores, dirigentes introduzem perigosos modismos à prática espírita, com inócuas terapias desobsessivas e, como se não bastasse, por mera vaidade, ostentam a insana ideia de superioridade sobre Kardec, alegando que o codificar está ultrapassado. Será crível que Kardec imaginou esse tipo de movimento espírita? Ah! Que falta nos fazem os baluartes da simplicidade kardeciana, Bezerra, Eurípides, Zilda Gama, Frederico Júnior, Saião, Bittencourt Sampaio, Guilom Ribeiro, Manuel Quintão. Estamos convencidos de que o espiritismo sonhado por Kardec era o mesmo espiritismo que Chico Xavier exemplificou por mais de 70 anos, ou seja, o espiritismo do centro espírita simples, muitas vezes iluminado à luz de lampião, da visita aos necessitados, da distribuição do pão, da sopa fraterna, da água fluidificada, do evangelho no lar. Sim. O grande desafio da terceira revelação deve ser o crescimento, sem perder a simplicidade que a caracteriza como revelação. O evangelho é a frondosa árvore fornecedora dos frutos do amor. Urge entronizar a força da mensagem de Jesus, sem receio dos kardeciólogos de plantão, os chamados intelectuais de nossas fileiras, sem medo das críticas dos espíritas de gabinete, dos patrulheiros ideológicos que pretendem assumir ou assenhorear as rédeas do movimento espírita na pátria do Cruzeiro do Sul.
O movimento espírita não deveria se organizar à maneira dos movimentos sociais de hoje, sob pena de incentivar a hierarquização com recaídas na pretensão vaticanista de infalibilidade. O que os espíritas precisam é atentar, com mais critério, para os fundamentos doutrinários que nos impelem à íntima reforma moral. Nessa tarefa, individual, intransferível e impostergável, está a nossa melhor e obrigatória colaboração para com o avanço moral do planeta em que vivemos, pois, moralizando-se cada unidade, moraliza-se o conjunto. Um grande exemplo de espírito antiburocrático foi Chico Xavier, considerado ultrapassado por muitos pretensos cientificistas ressurgidos das cinzas do século XIX, que tiveram, em Torteroli, a enfadonha liderança. Atualmente, jactam-se quais pretensos inovadores, porém, não conseguem acrescentar, sequer, uma palavra nova à codificação. É urgente, pois, que preservemos o espiritismo tal qual nos entregaram os mensageiros do amor, bebendo-lhe a água pura, sem macular-lhe a cristalina fonte. A maior frustração do convertido de Damasco se deu, exatamente, no aerópago de Atenas, quando os intelectoides, de então, o dispensaram, alegando que haveriam de ouvi-lo em outra oportunidade. O espiritismo desejável é aquele das origens, o que nos fez lembrar Jesus, ou seja, o espiritismo consolador prometido, o espiritismo em sua feição pura e simples, o espiritismo do povo, que hoje não pode pagar taxas e ingressar nos pomposos congressos que só aguça vaidades, o espiritismo dos velhos, o espiritismo das crianças, o espiritismo da natureza, o espiritismo céu aberto. Que tal? A rigor, a doutrina espírita é o convite à liberdade de pensamento, tem movimento próprio, por isso, urge deixar fluir naturalmente, seguindo-lhe a direção que repousa, invariavelmente, nas mãos do Cristo. Chico Xavier já advertia, em 1977, que é preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. O espiritismo veio para o povo. É indispensável que o estudemos junto com as massas mais humildes, social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos. Se não nos precavermos, daqui a pouco, estaremos em nossas casas espíritas, apenas, falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais. Louvemos os congressos, simpósios, seminários, encontros necessários à divulgação e à troca de experiências, mas nunca nos esqueçamos de que a doutrina espírita não se tranca nos salões luxuosos, não se enclausura nos anfiteatros acadêmicos e nem se escraviza a grupos fechados. À semelhança do cristianismo dos tempos apostólicos, o espiritismo é dos centros espíritas simples, localizados nos morros, nas favelas, nos subúrbios, e não nos venham com a retórica vazia de que estamos propondo elitismo às avessas. Graças a Deus, há muitos centros espíritas bem dirigidos em vários municípios do país. Graças a esses espíritas e médiuns humildes, o espiritismo haverá de se manter simples e coerente, no Brasil e, quiçá, no mundo, conforme os benfeitores do Senhor o entregaram a Allan Kardec. Ante a difusão espírita, algumas palavras. Considerando a imprensa laica, Emmanuel advertiu: nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação, como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é o órgão de escândalo para a comunidade, centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. A divulgação espírita atual faz jus ao apoio e o incentivo de todos nós. Sim. Não há como desconhecermos a importância da divulgação doutrinária para a manutenção da chama viva da terceira revelação. O conhecimento espírita, na essência,
É tão importante no reino da alma, quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. A imprensa espírita é um notável canal de divulgação, capaz de conduzir o leitor às informações fundamentais da nossa realidade doutrinária, balizando-o, vigorosamente, em efetivos projetos de espiritualização. Destarte, é mister que os meios de comunicação estejam compromissados com a ética, com a verdade revelada pelos espíritos superiores e com a melhor qualidade dos temas difundidos. Sendo poderoso meio de disseminação das verdades eternas e por dirigir-se a dois públicos, o espírita e o não espírita, a mídia kardeciana não deve ultrapassar os limites dos interesses doutrinários e imiscuir-se em altercações políticas ou disputas de lideranças pelo movimento espírita institucionalizado. Para lograr os ideais de convivência pacífica na disseminação das verdades eternas entre pessoas de diferentes convicções, é forçoso fugir do egocentrismo. O Espiritismo é uma doutrina transcendente, destinada a influir na transformação social, por isso, deve tornar-se autoritária, para possibilitar o diálogo fraterno e não excludente. Não se pode imaginar uma divulgação espírita desatenta ao mundo, enclausurada em si mesma. Não é difícil averiguar que falecem meios de comunicação arejados, jornais, revistas, sites, televisão, rádios, que se pode confiar sem sensação desagradável de asfixia, de sujeição servil a lideranças extravagantes. A coordenação do movimento espírita coevo estabeleceu um clima de autocensura, reduzindo a divulgação espírita a uma insensibilidade inerme, como se jazesse abafada a uma administração clerical. Nos centros espíritas surgem pauradores estrelas, funcionais e irrequietos, que transformam tribunas em ribaltas para os holofotes das mídias espíritas, quase sempre expondo a doutrina com superficialidade, aventurando uma cultura de aluguel. Não perdem a menor oportunidade de teatralizarem a palestra com surtos oratórios para extraírem dilúvios de palmas da plateia. Outra realidade é, quanto mais se expande o ciberespaço, mais se amplia o universo da disseminação espírita na sociedade. Daí urge toda cautela para que a veiculação dos preceitos doutrinários, sobretudo virtuais, não venha a se converter em ingente esforço de propagação ideológica, a fim de converter a todos, sob o tacão de insensatez dos espiritismos à moda brasileira. Com a inumana expiação, notamos muito personalismo na difusão do espiritismo, há muita presunção, prevalecem muitos interesses pessoais sobrepondo-se ao coletivo. Poucos são os articulistas e oradores que têm a audácia e a consistência de se assentarem em amparo do restabelecimento da verdade revelada pelos espíritos e do comportamento crítico no círculo doutrinário. Infelizmente, a massa popular ainda não entendeu a doutrina espírita. O nível baixo da cultura do povo não permitiu o desenvolvimento coerente da doutrina entre os ilustres excluídos do sistema elitizante. Quiçá não haja interesse da elite cultural pelo despertar das consciências vulgares, porque senão os aduladores desaparecem. Isso é muito evidente, até porque quanto mais esclarecimentos doutrinários, menos idolatrias, e como se busca shows e aplausos, é preferível afagar a todos, a desgostar o grande público de idólatras inscientes. E nessa direção a divulgação espírita vai abafando a orientação do Evangelho redivivo. Se abraçamos o Espiritismo por ideal, não podemos negar-lhe lealdade. A fidelidade doutrinária ressoa como algo vazio para os que não têm compromisso alinhado com Jesus e Kardec. A lealdade a Kardec incide na observância da singeleza dos preceitos anotados, atidos e alicerçados na codificação, cujos preceitos fundamentais foram sustentados pelos espíritos superiores. Uma instituição espírita tem que elaborar como legítimo pronto-socorro espiritual, tal qual refrigério em favor das almas em desalinho, e não qual recinto de miragens e devaneios.
O adequado reduto kardeciano tem que estar preparado para abrigar um contingente cada vez maior de pessoas submersas no atoleiro de suas próprias crises morais, e que jazem nos vales nebulosos da ignorância. Os núcleos espíritas refletem a índole e consciência doutrinária dos seus dirigentes. Instituições que adotam práticas doutrinárias que chocam com os postulados kardecianos não constituem casas genuinamente espíritas. O espiritismo apresenta-nos uma nova ordem religiosa que necessita ser resguardada. A codificação é a resposta ajuizada dos espíritos superiores às questões do homem aflito na terra, conduzindo-o ao encontro do Criador. Entendemos que protegê-la da arrogância dos novidadeiros e das propostas vaporosas dos que a desconhecem é obrigação de todos nós. Se adotamos o espiritismo por ideal cristão, não podemos negar-lhe fidelidade. O espólio da tolerância não pode tanger pela omissão diante das enxertias anormais e métodos irregulares que seres incautos planejam infligir, sobretudo nas sinuosidades do movimento espírita. Não estamos discorrendo sobre defesa intransigente dos postulados espíritas, e nem propondo rígida igualdade de metodologias sem a devida consideração aos graus distintos de evolução em que estagiam as pessoas. Seria contraproducente enredarmos pelos atalhos dos extremismos injustificáveis. É óbvio que não podemos transformar a defesa da fidelidade doutrinária em uniformização estanque de exercícios que podem bloquear a criatividade natural diante do livre-arbítrio de cada um. Conquanto rebatamos atitudes extremadas, não podemos abrir mão da prudência preceituada pela pureza dos postulados espíritas. Não hesitemos, pois, quando a situação se impõe, e estejamos alertas sobre a fidelidade que devemos a Jesus e a Kardec. É importante não olvidarmos de que nos sutis consentimentos vamos descaracterizando a programação do Consolador prometido. É imprescindível conservar o Espiritismo segundo herdamos do Codificador, conservando-lhe o fulgor dos conceitos, a clareza dos seus conteúdos, não consentindo que se lhe aloje ideias nocivas, que somente irão embaraçar os ingênuos e os pouco informados das suas lições. No Espiritismo, o Cristo desponta como sublime e magnânimo condutor de corações e o Evangelho brilha como sol para iluminar todas as consciências. Lembremos que Kardec transmitiu à humanidade a melhor de todas as embalagens, fidelidade doutrinária, ao grandioso presente que é a doutrina dos Espíritos. E todos aqueles que têm como base o alicerce do amor podem, até, coexistir com qualquer obra ou filosofia, que permanecerão blindados contra os agentes das influenciações obsedantes. O futuro do espiritismo na era da informática. Lembra Kardec, uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder, diante do ascendente da opinião geral. Grifamos divulgação em grande escala se consegue hoje através da internet, conhecida como a maior rede de computadores do mundo, que permite trocar informações dos mais variados assuntos, enviar mensagens, conversar com milhões de pessoas ou apenas ler as informações de qualquer parte do planeta. Em face disso, cremos que ela tem o papel mais importante na divulgação do espiritismo contemporâneo, até porque recordemos que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Na era da cibernética, da robótica vivemos épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação social ainda há poucos estabilizados. Vivemos um destes raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado. Há quem compare um microcomputador ao médium,
através do qual recebemos mensagens, sem que vejamos quem enviou a mensagem. Com um grau de interferência infinitamente menor que o médium humano, transmitindo assim mais fielmente as mensagens. Razão pelo qual é importante analisar as mensagens que recebemos, pois se queremos conhecer a pessoa que nos escreve, necessitamos analisar o seu conteúdo. Uma vez que se a divulgação na internet deve ser livre, porém aqueles que querem divulgar o espiritismo devem ter a consciência da responsabilidade, procurando sempre saber as finalidades da divulgação e as suas consequências, porque a internet não é só livre, ela é abrangente. Ela atinge proporções globais, colocando o espiritismo face a face com outras realidades. É fato que através do computador não se é possível receber um abraço fraterno. Podemos, porém, receber uma palavra amiga. Recordando que com o acelerado progresso tecnológico já é possível se obter comunicações audiovisuais, o que sem dúvida vai aproximar ainda mais as pessoas. Cada um de nós, do conforto de nossos lares, pode enviar uma palavra amiga, disponibilizar as atividades do seu centro, integrar-se em grupo de estudo e de discussão, ouvir palestras edificantes e até conversar face a face através do computador com pessoas que precisam ser reconfortadas. O pessimista e crítico quanto mais lembra da exclusão digital, o que é uma realidade, mas e no futuro? Cremos que no porvir ter internet em casa será tão comum quanto ter uma geladeira, uma televisão ou mesmo um telefone. Existem inúmeros grupos de estudo e discussões sobre temas espíritas na internet com um conteúdo magnífico. Não há dúvida que este é um excelente caminho, especialmente pelo fato de atingir lugares, e até outros países, onde o espiritismo ainda é quase desconhecido. Cremos que os espíritas precisam se acostumar com isto, porque a próxima geração dominará esta linguagem e, se nós soubermos usá-la, temos um grande auxiliar do nosso trabalho, tanto para a troca de ideias e textos como para a pesquisa. É importante lembrar que o espiritismo é uma doutrina aberta aos avanços científicos, transformações sociais, mudanças no panorama dos conhecimentos gerais do homem não as podem estagnar. Não as podem fechar em um pétreo corpo ortodoxo. A rigor, a internet é um foro de discussão, de ligação entre todos que se dedicam ao estudo da doutrina, à pesquisa de suas novas fronteiras e aplicação dos conhecimentos já afirmados. A internet elimina as barreiras físicas e estabelece a ligação que permite que as notícias corram rapidamente o mundo, que novas ideias sejam apresentadas e debatidas, que exemplos sejam conhecidos e seguidos, que resultados sejam checados e validados. Nela estamos todos próximos, todos em condição de conhecer o que se passa nos vários cantos deste nosso mundo. Óbvio que nessa nova tecnologia de informação se corre o perigo de qualquer pessoa falar em nome do espiritismo, deturpando seus conceitos. Contudo, problemas surgem em qualquer veículo de difusão doutrinária. Por mais que instituíssemos mecanismos de proteção, sempre haveria possibilidades de ultrapassá-los. Com o tempo as pessoas vão saber distinguir o joio do trigo. Não devemos ter medo da internet, como a Inquisição teve medo dos livros. Tal como Kardec, devemos aprender a enfrentar as investidas, sempre com a intenção de procurar a verdade e de esclarecer. Precisamos confiar na força da mensagem virtual como meio poderoso de divulgação espírita. Cremos que em poucos anos a internet vai ser a maior via de intercâmbio do movimento espírita. Por isso, Kardec já mencionava que dois elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. Grifamos. Desde a popularização do rádio, inventado por Marconi, em 1895 e disseminado em grande parte do mundo até as décadas de 30 e 40, da TV, por John Baird, 1925, e disseminada no Brasil a partir dos anos 50 e da internet, a partir da década de 90, com a criação dos sistemas de rede, web, creditada a Tim Berners-Lee,
O nível de informação das pessoas aumentou consideravelmente. Mesmo aqueles considerados ignorantes na sociedade atual detêm um volume de informação muito maior que há algumas décadas. Em termos espíritas, isso pode proporcionar um aprofundamento sobre a doutrina por parte daqueles que já se dizem adeptos e também atrair outros que têm alguma informação sobre o caráter conceitual do espiritismo. A internet permitirá um contato mais rico com a monumental obra espírita, onde se é possível elaborar cursos interativos, por exemplo, uma discussão da obra de André Luiz, apontando links relevantes entre os diferentes textos, e com comentários feitos por autores reconhecidos. Os livros de referência poderão ser disponibilizados em hipertexto, em versões de fácil consulta. Relatos específicos deverão ser colecionados e indexados para pesquisa rápida. Tudo isso poderá ser feito, de forma totalmente voluntária e colaborativa, usando para isso não apenas os recursos técnicos da rede, mas também a sua estrutura social, que foge de todos os parâmetros tradicionais. Vai ser através da internet que serão possíveis os estímulos de fraternidade entre as diversas instituições espíritas em nível mundial. E é através da internet que vai nascer um novo momento para o movimento. A diretriz dada por Ismael, se Paulo teve que ir de cidade em cidade divulgar a Boa Nova, hoje a providência dá-nos a oportunidade de estarmos no conforto da nossa casa e espalhar a Boa Nova aos 4 cantos do planeta. Nosso irmão Divaldo expõe sua emoção ante a internet quando diz: comovo-me diante deste excelente recurso que diminui distância, ainda mais por sentir participando deste nosso convívio alguns benfeitores espirituais que estão a todos nos envolvendo em ondas de paz e vibrações de saúde, entre os quais os espíritos Eurípedes Barçanufo, Cair Bachutel, Joana de Ângeles e Vinícius, igualmente felizes, abençoando a tecnologia informática utilizadas para o bem. É importante ressaltar o problema da credibilidade que poderá ser resolvido e atacado de inúmeras formas, seja através da tecnologia, seja através da divulgação. Mas também é imperioso refletir que, a ausência de informações claras da doutrina espírita na internet, abre sem dúvida espaço para que outros tipos de informação enganosos sejam espalhados pela rede. Este é um risco muito maior do que qualquer outro que possa ser assumido através da livre publicação do material espírita. Nesse tópico ressalte-se que é tecnicamente possível disponibilizar toda a literatura espírita em meios eletrônicos. Diante disso, como garantir que o material postado seja legítimo? Como evitar que surjam cópias falsas, ou apenas mal editadas, por aí? Ambas as questões são importantes e relevantes, para que possamos entender como aplicar a internet corretamente ao ambiente espírita. Neste caso, a vigília equilibrada é fundamental, para atingir uma abordagem balanceada, que possa explorar plenamente a tecnologia que temos disponível, e concomitantemente se proteja os objetivos maiores do trabalho que está sendo desenvolvido em nome da terceira revelação. O Espiritismo na Era Digital, uma realidade irreversível. A era digital tem ampliado e facilitado a vida humana em face do rápido acesso à informação. Nesse contexto, a internet é a maior rede mundial, ligando muitos milhões de computadores de grande, médio e pequeno portes, com enorme quantidade de pessoas de interesses variados, seja nos negócios, nas pesquisas, no lazer, na comunicação, e tantas outras áreas quanto se possa imaginar. De start, a divulgação na internet deve ser democrática, porém, aqueles que querem divulgar o cristianismo devem ter a consciência da responsabilidade, procurando sempre saber as finalidades da divulgação e as suas consequências, porque a internet não é só um excelente foro de debates, mas, sobretudo, bastante vasto e influente, atingindo proporções globais, colocando as ideias e imagens face a face com outras realidades sociais, políticas e culturais.
Há um site de vídeos que prega os ensinamentos cristãos, engrossando a disseminação religiosa na internet. Porém, em meio às divergências veiculadas, chegam a gerar disputas virtuais entre comunidades virtuais. Com cerca de 4,8